Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós cantamos algumas músicas muito interessantes hoje. Essa aqui, Gênesis, capítulo 22, que a Carla cantou e o Jeff aqui cantaram. É uma música muito interessante porque ela está relacionada diretamente a esse texto, de uma forma cantada, né, poética. Então, eu tinha pedido para eles cantarem. Obrigado, Jeff. Obrigado, Carla. Então, Gênesis capítulo 22. Conforme a gente tem andado na leitura bíblica, eu tenho tentado acompanhar as nossas leituras, destacando alguns textos importantes da palavra, alguns textos chave para você poder entender o que está vindo para frente. O que está acontecendo? A gente está saindo, para quem não sabe o que está acontecendo, a gente está lendo a Bíblia toda, o nosso projeto como igreja é ler toda a Bíblia durante todo esse ano, e a minha proposta é que eu vá pregando em cima dos textos que nós estamos lendo, para que quando eu chegar aqui para pregar, você já leu essa história que eu vou pregar. Você já sabe o contexto, você sabe o que está acontecendo. Então isso pode te ajudar na sua leitura, pode te auxiliar na sua leitura. Esse é o meu intuito. Mas eu não tenho como, por exemplo, 50 capítulos de Gênesis. Se eu conseguisse pregar um capítulo por domingo, eu preciso de 50 domingos para pregar Gênesis inteiro. Então não tem como, exatamente, eu fico um ano inteiro em Gênesis. Então não tem como eu ficar preso a um único livro. Como a minha proposta é pregar em todos os livros da Bíblia até o livro de Apocalipse, durante esse ano, no final do ano a gente provavelmente vai estar terminando, está fazendo Apocalipse. Então eu pego textos que são textos... Gente, toda a Bíblia ela é importante, mas textos que vão trazer à luz daquilo que a Bíblia fala, da história completa. O que a Bíblia fala? A Bíblia ela é uma única história, e ela tem um objetivo, que é revelar Jesus Cristo. Quer nos trazer salvação através de Cristo, quer falar do ministério de Jesus Cristo, de como Deus nos amou em Cristo. Essa é a história da Bíblia. E aí a gente vemos outros personagens e tudo. O que Deus está fazendo? Deus ele está levantando um homem, Abraão, então criando uma genealogia para Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode simplesmente cair do céu aqui. Não, ele vai ter pai, ele vai ter mãe, ele vai ter tio, ele vai ter primo, ele vai ter irmão. Então ele tem antepassados, pessoas que vêm antes dele. Então Deus está construindo tudo isso até chegar a Cristo. E é isso que nós vamos ver no Antigo Testamento. Mas tem muita doutrina. Como eu disse, o livro de Gênesis ele é a sementeira da Bíblia. Hoje mesmo nós vamos ver algumas doutrinas que vão se desenvolvendo com relação com o progresso da Bíblia, até chegar no Novo Testamento. Aí a gente pode ver essas doutrinas de uma maneira mais clara. Então, mas o que está acontecendo aqui, a gente está começando a ver doutrinas que vão se desenvolvendo conforme você vai lendo a Bíblia. E é isso que eu quero tentar mostrar para você. Como a linha que segue até Cristo, esse é o mais importante, e o que acontece com a vinda de Jesus Cristo, o estabelecimento da igreja. Então existe uma linha, né, que é todo o plano da salvação. A Bíblia ela é o plano da salvação. Como Deus nos salva em Cristo. E no meio de tudo isso, lógico que Deus vai falando conosco, vai nos dando aplicações práticas para a vida diária, porque Deus é gracioso, soberano. E eu queria meditar hoje um pouquinho nesse texto de Abraão e Isaac, no capítulo 22 de Gênesis. Então, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo Gênesis capítulo 22. Diz assim o versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe.
Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor, o Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que forem seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelas tuas promessas, nós te louvamos, ó Deus, porque essas palavras se cumpriram na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor. Pedimos a ti agora graça, iluminação do teu Espírito, para que possamos entender a sua palavra. Que o Senhor venha agora falar conosco, que o Senhor venha mesmo se revelar a nós, e que essa noite nós possamos conhecer um pouco mais do Senhor, do seu caráter, dos seus atributos, de quem o Senhor é, e da sua obra maravilhosa em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero meditar em algumas coisas nesse texto, e eu não tenho tempo para poder apresentar todos os detalhes que esse texto ele nos traz, porque é um texto muito rico na sua teologia, e aliás ele vai ser analisado pelo Novo Testamento, a vida de Abraão, a fé de Abraão no Novo Testamento. Se você estava aqui semana passada, você viu, a fé de Abraão, ela vai ser usada como modelo no Novo Testamento, né? Assim como Abraão creu, são filhos dele aqueles que creem como Abraão. Então a fé dele é dessa mesma maneira, é usada no Novo Testamento. E esse texto é um dos textos chaves do Antigo Testamento. Um texto, talvez um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Então, o que a gente começa a ver aí, tem alguns pontos para a gente poder ver. Primeira coisa que a gente começa a ver em Abraão é o quê? O chamado de Deus. O chamado de Deus. Deus chama Abraão. O que acontece com Gênesis capítulo 12? Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, Deus vai chamando Abraão. Abraão, faz isso, faz aquilo. E ele vai andando com Abraão. Então, não é o nosso chamado, é o mesmo chamado que Abraão teve. O nosso chamado não é um chamado que uma vez que Deus nos chamou, a gente fica estagnado, parado. Deus me chamou em 1975. Não, o nosso chamado para andar com Deus é diário. Deus continua nos chamando, continua nos trazendo para perto. Do mesmo jeito que Ele chamou Abraão para sair da casa do seu pai. Do mesmo jeito que Ele prometeu a Abraão aquela terra quando ele estava lá.
Então Deus ele vai chamando Abraão, ele vai falando com Abraão, ele vai tendo relacionamento com Abraão. Esse chamado então ele é contínuo. E para você não pensar que esse chamado foi para Abraão, eu coloquei esses exemplos de Jesus. Jesus ele faz a mesma coisa com os discípulos. Conforme ele vai andando, ele vai fazendo a mesma coisa com os seus discípulos. E se a gente começa a ver, Abraão vai e oferece o seu filho. A gente vai ver o que significa oferecer o seu filho, o que é Isaac para Abraão. Mas se você vê, e parece isso muito radical, mas se você vê o que Jesus pede de nós, seus discípulos no Novo Testamento, você vai ver que não tem nenhuma diferença entre o chamado de Abraão e o nosso chamado hoje. Aí eu destaquei só dois textos do Novo Testamento, podia ter colocado mais aí, mas lá em Mateus 10, Jesus fala assim: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a filha mais do que ama a mim, não é digno de mim. Aí Jesus em Marcos 10, vem aquele menino, um rapaz rico, vem perguntar para Jesus: o que eu faço para herdar o reino? Jesus fala: não, você sabe, obedece aos mandamentos. Tudo isso tenho feito desde que sou moço. Ah é? Então vai e vende tudo que você tem. E dá aos pobres. E você terá grande tesouro nos céus. E ele vai embora triste, porque era um homem de muita posse. Então se a gente vê no Novo Testamento essas passagens e lê esse chamado de Jesus Cristo para a nossa vida, eles são tão chocantes quanto a palavra de Deus para Abraão. Não existe diferença no chamado. O mesmo Deus que chamou Abraão é o mesmo Deus que nos chama hoje para servi-lo. E a radicalidade que a gente vê, nossa, vai sacrificar o filho. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, aquele que ama filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é radical. E às vezes a gente passa pelos evangelhos e vê Jesus curando, Jesus fazendo as coisas, isso e aquilo. Esse Jesus. A gente não presta atenção muitas vezes no que Jesus está falando, o que realmente Jesus requer de nós. Qual que é o real preço do discipulado, de ser discípulo de Cristo. E continua. Qual que é a essência do chamado de Abraão? Qual que é a essência? Do que Deus quer realmente de Abraão? Quando Deus chama Abraão pela primeira vez. O que Deus quer de Abraão? Deus, basicamente a proposta de Deus para Abraão é: você sai, vai. Mas para onde, Senhor? Vai, depois eu te falo. Deus, eu vou ter filho. Como, Deus? Vai, depois eu te falo. Deus ele não fica explicando para Abraão o que ele vai fazer. Vai. Conforme você for indo, eu vou te dando instrução. Não é isso exatamente que nós temos experimentado na nossa vida cristã. Muitas vezes Deus nos chama, faz. Mas Deus come, a gente fica querendo explicação, a gente fica querendo que Deus nos explique, nos dê os passo a passo. E Deus está falando: vai e faz. E eu vou te falando como você tem que fazer. Então, a essência desse chamado é confiar em Deus, independente de qualquer coisa, mesmo quando você não está vendo nada. Porque Abraão não via nada. Aliás, ele esperou 25 anos pelo nascimento de Isaac. E ele não via nada. Mas é o chamado o quê? Para confiança. Confia em mim. Foi eu que te dei essa palavra. Eu vou cumprir com a minha palavra. Não foi isso que nós estudamos semana passada? Com a aliança que Deus faz com Abraão? Que separa os animais, ele passa no meio. Ele é aquele que garante que as promessas vão ser cumpridas. Por causa dele, do nome dele. A glória dele está em jogo ali. Nós vimos isso semana passada em Gênesis 15. Então, o chamado é: vem e me segue. Vem e me segue. Mas Senhor, deixa eu ir lá enterrar o meu pai, a minha mãe. Senhor, deixa eu me despedir, deixa eu fazer isso, Deixa que os mortos se enterrem seus mortos. Vem e me segue. O chamado é imediato.
Nós somos chamados para seguir a Deus, confiar nele, e de uma maneira imediata, como Abraão fez aqui. Ele levantou e foi. Ele não ficou inventando e pedindo explicações. Mas Deus, como que vai ser? Como assim? Porque a primeira pergunta que eu faria para Deus, no caso de Abraão, é: por quê? Você me pediu para sair da casa do meu pai, eu saí. Você não me falou nem para onde eu ia, eu vim. Você me disse que você me daria filhos. 25 anos orando, 25 anos esperando, 25 anos chorando. O Senhor me deu. E agora, sacrifica ele. Não faz sentido. Abraão, sobe o monte. A gente não vive na fé, no cristianismo, nós não vivemos de explicações, nós vivemos por fé. Esperando em Deus as promessas dele para nós. Não aquilo que a gente vê. Qual que é a diferença do chamado de Abraão? Desse chamado de Abraão e dos outros chamados de Abraão? Dos outros capítulos que nós estudamos, nós estudamos até o capítulo 15, mas dos outros textos que nós lemos de Abraão, a partir do capítulo 12, qual que é a diferença desse chamado para os outros chamados? Deus vem para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele faz isso. Tá bom, porque eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma geração, eu vou te dar filhos. Deus dá uma promessa. Depois Deus aparece para Abraão: Abraão, estou com você, Abraão, sou seu escudo. Ah, Deus, legal, vou te dar filho, vou te dar terra. Vai lá e pega o animal. Todas as outros chamados de Deus para Abraão, eles têm o quê? Uma promessa com o chamado. Só que esse do capítulo 22 não tem. Por que a Bíblia começa, se você lê a sua Bíblia aí, Deus pôs Abraão à prova. Os outros também Deus colocou ele à prova, mas aqui ele faz questão de destacar: Deus põe Abraão à prova. Qual a diferença desse chamado para os outros? Não tem promessa nesse daqui. Aqui não tem promessa: Abraão, vai que eu vou te multiplicar a sua geração, vai que eu vou te dar a terra, vai que eu vou fazer isso ou aquilo. Abraão, sacrifica o seu filho. Deus, por quê? Sacrifica o seu filho. Por que Deus ele pede? Por que Deus ele pede para Abraão o filho dele? Primeiro a gente precisa entender o que representa Isaac. O que representa Isaac? Semana passada a gente falou sobre duas coisas que Abraão tinha certeza que ele precisava para que a promessa acontecesse. Para que tudo aquilo que Deus estava falando acontecesse, ele precisava de duas coisas, mas uma era fundamental. E a primeira coisa é filho. É filho. Porque se você voltar para o Gênesis capítulo 15, ele está lá: tá, eu vou te dar uma descendência e vou te dar uma terra, eu vou te prosperar. Aí Abraão pergunta: mas Deus, o que me adianta o Senhor me dar se eu não tenho filho? O que Abraão está falando? Deus, não adianta nada eu possuir toda essa terra que o Senhor está querendo me dar. Eu posso, aliás, possuir o mundo inteiro. Se eu não tiver filho, do que me adianta? Se você morre e você não tem filhos, para quem ficam suas coisas? Para os outros. Não é para a sua descendência. Porque você não tem filhos. Quem herda são os filhos. Quem fica com as coisas são os filhos. É por isso que nós podemos herdar as promessas de Deus em Cristo. Porque nós somos filhos. E Abraão entendia isso muito bem. Herança é para filho. Herança é para filho. Se eu não tenho filho, Deus, o Senhor pode me dar o que o Senhor quiser. Eu não tenho filho. O meu herdeiro é Eliezer de Damasco. É um servo da minha casa. É isso que ele está falando. Outras pessoas vão ficar com o que eu tenho. Então não faz diferença se o Senhor me der ou se o Senhor não me der. Qual que é a diferença que faz? Então ele entendia que primeiro, para que a promessa de Deus, aquilo que Deus estava prometendo para ele, vinha prometendo para ele já,
Ele precisava de filho. Por quê? Se dele não tem filho, como que ele conquista a terra? São os filhos que vão conquistar a terra, são os filhos que vão herdar a terra, são os filhos que vão se espalhar pela terra. Então são a descendência dele que vai abençoar todas as nações. Não é Abraão. Aí então Deus faz aquele pacto, aquela aliança que a gente viu. Então, a grande diferença, essa diferença de Isaac, de entender o que Isaac faz total diferença para entender o que Deus está pedindo para ele. O que Isaac então representa? Isaac representa tudo na vida de Abraão. Isaac é fruto do amor de Abraão. Isaac, para Abraão, Isaac é a fé, o amor, o futuro dele. Por quê? Porque Isaac é aquele filho da promessa que ele esperou, que ele orou, que ele chorou, que ele clamou. Que ele enfrentou muitas coisas para chegar a ter esse filho. E quando vem o filho, Deus o pede. Deus está colocando. Abraão vê Isaac. Ele vê em Isaac o futuro de todas as suas promessas. O que significa Isaac para Abraão, então? Tudo. Se ele perde Isaac, o que Abraão tem? Nada. Nada. Acabou. E ele entendia isso muito bem. Porque como em Gênesis 15, ele entendia que ele precisava de um filho, agora como assim Deus ele vai pegar o meu filho? Então, quando Deus pede Isaac para Abraão, o que ele está pedindo de Abraão? Abraão, eu quero tudo. Tudo. Eu não quero 90%, eu não quero 95%, eu não quero 99% de você. Eu quero tudo. Me dá Isaac. E Deus sabe onde pega. Por que Deus pede os nossos Isaques? Porque, via de regra, Deus ele vai pedir o seu Isaac. Aquilo que é a sua esperança, aquilo que você coloca o seu amor, aquilo que queima o seu coração, aquilo que você clamou muitas vezes por Deus, e Deus te deu. E Deus vem e Ele te pede. Às vezes Ele não pede, às vezes Ele apenas tira. Por que Deus faz isso conosco? Porque isso veio no meu coração muito forte. Por que o Senhor faz isso com a gente? O Senhor fala, o Senhor faz, que vai fazer. Uma história rápida. Eu vim para cá por causa de uma promessa. Deus me disse que eu viria para cá, no começo da minha caminhada, há 18 anos atrás. Que eu viria, não para esse país. Ele falou, você vai para uma nação, para um outro país que você não fala a língua, e lá você vai pregar a minha palavra. Eu tinha acabado de converter, gente, já teria 3 meses de convertido, eu nem entendi isso. 10 anos depois, mais ou menos, eu vim parar nos Estados Unidos. E aí, no meio desse processo todo com imigração, e vai imigração, e vem imigração, eles perdem meus documentos, negam o meu processo, eu entro numa batalha com a imigração. Durante quase 6 anos. E eu ficava, às vezes eu me perguntava, mas Deus, o Senhor falou que o Senhor ia fazer, o Senhor me trouxe para cá. O Senhor foi fazendo essas coisas, e eu ficava perguntando, Deus, mas eu estou fazendo tudo que o Senhor mandou, por que não está dando certo? Mas eu acreditava numa coisa, que Ele tinha me chamado, que eu estava fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer. Então, recebi algumas cartas negando o processo, não foram uma, foram algumas. Mas todas elas eu apresentava diante do Senhor. Senhor, eu conheço a promessa do Senhor, eu sei quem o Senhor é. E o Senhor pode abrir. Então eu nunca olhei alguma carta daquela lá como alguma coisa assim, é o final. Mas por que Deus estava fazendo? O que Ele estava... Era a minha esperança, era o meu futuro, era o que tinha muita coisa em jogo para mim ali. O que Deus está fazendo quando Ele pede os nossos Isaques na nossa vida? Ele quer saber onde está o seu coração. Porque o que representa Isaac para Abraão? Tudo. A promessa de Deus. Mas a promessa de Deus na sua vida, ela não está acima de Deus. A promessa de Deus na sua vida, ela não pode tomar o lugar de Deus. O que Deus está tentando ver aqui, está testando Abraão aqui? Tá bom, todas as outras promessas
tinha o quê? Todos os chamados tinham uma promessa junta, linkada. Tudo. Aqui não tem. Tá bom, vamos ver, Abraão, se todas as outras vezes você me obedeceu, porque tinha uma promessa junto. Você pode ter muito, vamos fazer o cálculo aqui, o balanço. Bom, vou sair da minha família, vou ganhar uma nova família. Vou sair da minha terra, vou ganhar uma nova terra. Bom, eu não tenho filhos, e vou ter filho. Então, olhando, coloca na escala aqui, coloca na balança, dá para obedecer. Mas aqui não tem com o que comparar. Ele está falando, coloca tudo que você tem num lado da balança. E o que coloca no outro lado, Deus? Nada. Aliás, tem muita coisa do outro lado. Só que aos olhos da gente muitas vezes não aparece. Do outro lado está Deus. Onde está a sua esperança, Abraão? Nas minhas mãos ou em mim? Naquilo que eu posso fazer por você ou em mim? Sabe qual que é o grande problema quando a gente começa a colocar a nossa esperança mesmo nas promessas de Deus, e olhar mais para as promessas, mais preocupados com as promessas de Deus do que no próprio Deus, é que a gente transporta a nossa esperança em coisas, e não no próprio Deus. E todas as vezes que você colocar a sua esperança em coisas, objetos, pessoas, sonhos, elas vão te decepcionar. Elas vão te decepcionar. Não é se elas vão. Uma hora ou outra, isso que você quer vai ser tirado de você. Isso que você tem vai ser tirado de você. E aí Deus está clamando, aonde está a sua esperança? Deus está gritando, olha para mim. Eu sou a sua esperança. Eu sou o que você tem. Eu sou a sua herança. O que Deus está falando para Abraão é, Abraão, olha para mim. Olha para mim. Confia em mim. Com o quê? Como Deus? Com tudo. Com tudo. É isso que Isaac representa. E muitas vezes, se Deus já não fez na sua vida, Ele vai te pedir o seu Isaac. Porque Ele quer ver onde está o seu coração. Ele quer ver onde está o seu coração. Então, a pergunta que fica é, estamos nós prontos para seguir a Deus se nada tiver acrescentado? Mas tá bom, porque a gente vive nessa geração, gente, na pós-modernidade. Eu já falei um pouco sobre a pós-modernidade. E esse período é o período da exaltação do quê? Do homem. É o período da pós-modernidade que se investe mais em entretenimento na história. Por quê? Porque o homem, você tem que ser feliz aqui e agora, hoje. Não tem mais amanhã, não tem céu, não tem inferno. Ou você vive aqui ou você perdeu e desperdiçou a sua vida. Essa é a filosofia da pós-modernidade, nessa época que nós vivemos hoje. É por isso que a gente vê aí cada vez mais a promoção do homem. Cada vez mais. Por que Facebook, Instagram e todas essas mídias sociais fazem sucesso? Autopromoção. Porque nós queremos ser amados, nós queremos ser vistos, nós queremos ser queridos. Mas nós queremos ser queridos e amados pelos outros, não por Deus. A gente procura o conselho das pessoas, muitas vezes, ou para escutar aquilo que faz bem para o nosso ego. A gente quer o quê? A gente quer ser reconhecido. Como? Como os outros. Os outros vêm, não, Rodrigo, você pregou bem, você fez isso, você tocou e não sei o quê. E muitas vezes a gente não está preocupado com o que Deus está pensando da gente. Por quê? Por causa do nosso ego. Porque é a geração em que nós vivemos. E aí a gente apresenta o evangelho muitas vezes para as pessoas de uma forma errada, que é, não, vem para Jesus e ele vai consertar o seu casamento. Vem para Jesus e Jesus vai transformar a sua história. Vem para Jesus e Jesus vai te dar o documento que você precisa. Vem para Jesus e Jesus vai fazer isso ou aquilo. Quando o chamado do evangelho é, vem para Jesus, porque você está morto nos seus delitos e pecados. E se você continuar do jeito que você está andando, você vai para o inferno. Mas a boa notícia é, Ele te ama.
de uma maneira que você não pode imaginar. Ele te ama. Então por que eu vou vir para o Evangelho? Você vem para o Evangelho por causa dele. E só por causa dele. Ah, mas não tem mais nada, Rodrigo? Tem mais uma promessinha colocada aí? Não, é só por causa dele mesmo. E ele, na graça dele, na infinita bondade dele, ele vai acrescentando as coisas, porque ele é bom. Se vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Ele liga, ele se importa, ele sabe da sua dificuldade, ele conhece os seus sonhos, ele sabe o que você está passando na sua casa, no seu trabalho, ele sabe. Mas a nossa esperança não é que ele resolva os nossos problemas, a nossa esperança é ele, a nossa alegria é ele. No dia que nós entendermos isso, que nós vivermos assim, que a nossa esperança não estiver nas coisas, nas pessoas, mas nele, a gente pode passar por todo tipo de situação, porque nada nos para. Nada. Porque ele é a nossa alegria. Esse é o nosso chamado. Confiar nele, viver para ele, para a glória dele, confiando nele. E esse é o chamado que Deus chama Abraão para ter, para viver com ele. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os sacrifícios. E alguns símbolos que esses sacrifícios vão nos colocar aí. E eu não vou ter tempo para ir muito profundo em cada um, mas eu queria passar com vocês. Por quê? Porque esses símbolos são muito importantes para aquilo que a gente vai desenvolvendo e entendendo no Novo Testamento. E até no próximo livro, que é Êxodos, a gente vai vendo o desenrolar de algumas coisas. Então a gente precisa entender o que são. O que está acontecendo aqui? É só Deus pedindo para Abraão matar Isaac? E às vezes a gente confunde isso, porque Deus não está pedindo para Abraão matar Isaac. Está pedindo ele o quê? Oferece Isaac como holocausto. E existe uma diferença, biblicamente, teologicamente, muito grande entre matar e sacrificar. Né? Mas a primeira coisa que a gente vê aí, nesse texto, no versículo 4, no terceiro dia de viagem, a distância. Na distância. Gente, se Abraão pega o filho dele e mata ali no quintal de casa, ou oferece ali no quintal de casa, dava certo? Dava certo aquilo que cumpria com o que Deus tinha falado para ele? Não. Deus falou, você pega o seu filho e você vai até Moriá. E eu vou te mostrar onde você vai sacrificar Isaac. Deus, ele nos dá ordens específicas para a sua vontade ser cumprida. Deus, ele tem ordens específicas para a sua vontade, para a sua vida e para a minha vida. Ele tem ordens que ele espera que sejam cumpridas. A gente não pode servir a Deus do jeito que a gente acha melhor. Mesmo no ministério, independente do ministério que você esteja, eu não posso vir aqui, por exemplo, e liderar a igreja do jeito que eu quero. Deus, ele tem ordens específicas para a sua igreja ser liderada, organizada. Eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e esperar que Deus abençoe meu trabalho. Independente do que você faz, como nós cremos que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, o nosso trabalho não é secular, o nosso trabalho é santo, você não pode trabalhar lá no seu trabalho do jeito que você quer trabalhar, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas aqui a primeira coisa que a gente vê é a distância. Ele manda você ir, sai daí, vai para Moriá. Eram 3 dias de viagem. Por que Deus ele pede para ele fazer isso? Primeiro, porque ele queria de Abraão que ele se transformasse de reação em comprometimento de coração. Porque se ele pega, Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. Ele corre lá e sacrifica Isaac. E pronto. Ele pode estar fazendo aquilo até em choque, sem estar entendendo o que está acontecendo. Ai, mas o que Deus está pedindo para ele? Não, você vai andar. Aí ele vai transformar essa reação, que é aquilo que Deus faz por reação. Sabe quando alguém joga alguma coisa para você, você reage e pega? Sem pensar? Seria basicamente isso que Abraão poderia ter feito. Sem pensar, sem sentir. Não, obedece e acabou.
Mas o que Deus está fazendo com Abraão? Ele está transformando essa reação em decisão, comprometimento. Porque ele vai andar com Isaac 3 dias. Ele vai dormir com Isaac. Você consegue imaginar essa viagem? Você saber que você está indo para matar o seu filho, para sacrificar o seu filho a quem você ama, a quem você chorou. Imagina o seu filho dormindo. Você acha que Abraão dormiu esses 3 dias? Aliás, o texto fala que Abraão levantou cedo, né? Aí eu tenho alguns comentários, não, porque Abraão estava em prontidão para obedecer a ordem do Senhor. Gente, se Deus pede o meu filho como sacrifício, você acha que você consegue pregar o olho à noite? Por que ele levantou cedo? Porque ele nem dormiu. E ele vai lá e ele corta a lenha, ele arruma a sela do cavalo, do jumento e etc. O que ele está fazendo? Porque, gente, Abraão é rico. Ele tem muito dinheiro, ele podia falar o que ele quisesse, assim dava feito. Mas o que ele está fazendo? Quando a gente está preocupado com a cabeça cheia, o que a gente faz? A gente arruma um jeito de fazer alguma coisa, para ver se a gente consegue parar de pensar naquilo. É por isso que ele vai fazer o que ele tem que fazer ali. Ele tinha muita gente que podia ter feito isso para ele, mas Abraão não dorme à noite. Abraão ele vai cuidar dessas coisas para ver se a cabeça dele... E aquilo está remoendo ele. E ele viaja com Isaac. E aquilo vai passando. Imagina o que Abraão passou nessa viagem. Então, essa primeira coisa aí é a distância. Depois a gente vê no versículo 5, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Do que essa passagem fala? Toda essa passagem. Porque todas as pregações que eu já vi sobre essa passagem, geralmente, é assim: Deus é o Jeová Jiré, e Deus ele vai prover para você em tudo. Não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, não. É isso. Deus é o Jeová Jiré e vai te dar o que você precisa. Que Deus que ele vai nos sustentar, essa promessa dele ele vai fazer. Mas essa palavra, isso não é sobre dinheiro, esse texto. Ele pode ser aplicado? Sim, pode. Não tem nada que impede isso. Mas existe uma profundidade teológica tão grande nesse texto, que se a gente parar que Deus provê, a gente está sendo muito superficial. Posso colocar isso? Posso. Não é errado teologicamente. Mas a primeira palavra prover não existe no hebraico. A palavra que ele usa, que eles traduzem por prover aqui, é ver. E Deus vê. A palavra ali é o verbo ver. Não tem prover, não tem dar, é ver. Essa é a palavra. Mas no contexto aí se traduz como prover. Então, mas o sentido dessa palavra é o seguinte: sabe quando você recebe uns documentos e você tem que revisar esses documentos? É nesse sentido. Que ele vai revisar, que ele vai cuidar, que ele vai tomar conta de supervisar aquilo, para ver se está tudo certo. Então, nesse sentido, aí, por isso se encaixa o prover. Mas é que no monte do Senhor, ele vai o quê? Ele vai supervisionar de que nada falte, de que tudo se cumpra conforme a sua vontade, o seu propósito. Esse é o sentido dessa frase. É o sentido, a tradução do original. Então, esse texto, ele fala do quê? Ele fala de Jesus e do Pai. Esse texto, ele fala do sacrifício de Cristo. Esse texto fala do Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto fala do que Jesus fez por nós. Aqui, esses símbolos que eu estou apresentando para vocês, são símbolos do quê? De que nós vamos ver no decorrer do Antigo Testamento todo, até Cristo. Então, em versículo 5, eles foram sozinhos. Essa é uma transação feita entre o Pai e o Filho, e ninguém mais. A nossa salvação é uma matéria lidada pela Trindade, antes da fundação do mundo. Pelo Pai e pelo Filho. Foi um acordo entre o Pai e o Filho, não envolve mais ninguém. Versículo 6,
ele fala, e Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. A lenha, o que representa a lenha? Como que Isaque vai subir no morro? Com a lenha nas costas. O que vocês acham que a lenha representa? O Jesus, o nosso Deus, ele carregou a sua cruz até o seu lugar de execução. Mas a lenha também representa o quê? O fardo. Qual o fardo? O fardo que ele tomou sobre si por causa dos nossos pecados. Aí você começa a ver que essa passagem ela não está falando de que Deus apenas provê. Isso é uma porcentagem mínima. Ela está falando da gloriosa cruz de Cristo. Versículo 6, a parte B, que Abraão fala que Deus, a Bíblia fala que ele está levando fogo. O que representa o fogo? O fogo é sempre ligado a Deus. Está sempre ligado a Deus. Nesse caso aqui, o fogo representa a ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus contra o pecado. 8, leia comigo o versículo 8. E respondeu Abraão, Deus mesmo proverá um cordeiro para o holocausto, meu filho. Como Isaque, Cristo é o cordeiro levado ao matadouro, e sem abrir a sua boca. Você vê que Isaque não fala nada? A única coisa que ele pergunta é o pai. E uma coisa, um detalhe, gente, para quem é Isaque. Isaque, provavelmente aqui, os teólogos vão falar que ele tinha entre 18 e 22 anos. Ele era um homem já. Aliás, para carregar um fardo de lenha nas costas, ele não era uma criança. Porque geralmente a gente vê Isaque como um menininho. Isaque é um homem que podia ter lutado com o pai dele, que podia ter brigado com o pai dele, que podia ter corrido. Eu acho que não precisa de muita inteligência para ver o seu pai organizando e erguendo um altar sem um sacrifício, sem alguém para matar. Só tem você e ele ali. Eu acho que meu pai não vai deitar nisso aí. Então alguém vai ter que deitar. Acho que não demorou muito para Isaque entender que o sacrifício era ele. Isaque podia ter corrido. Isaque podia ter o quê? Se afastado do pai, lutado com o pai. Meu pai ficou louco. Isaque foi amarrado. Como Isaque foi amarrado? Como que um homem desse, como que um homem que pode carregar a lenha, que tem força... Lembre-se que Abraão é um velho, é um senhor. Como que um senhor pode amarrar um jovem de 20 anos, de 22 anos, se não for de uma maneira voluntária? Lembre-se de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, livra-me do cálice, se é possível. Contudo, não ser feita a minha vontade, mas sim a tua. Não é essa a oração de Jesus? Ele vai para o matadouro calado. Ele sabe que ele vai morrer, mas ele se oferece para morrer no lugar de pecadores. Ele vai voluntariamente, como Isaque deita na lenha voluntariamente. Então Cristo obedece ao Pai. Cristo obedece ao Pai. O sacrifício do primogênito. Antes de falar do primogênito, deixa eu falar mais uma coisa. Versículo 12, Abraão recebe então de volta Isaque. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Por que o autor de Hebreus coloca... Esse texto é muito interessante. Figuradamente ele recebe de volta dentre os mortos. Depois de andarem 3 dias juntos. Quem morreu e ao terceiro dia ressuscitou? O Jesus, o nosso Senhor. Então o Pai o recebe de volta como dos mortos. Jesus foi recebido dos mortos. Da mesma maneira. Mas aqui
foi figuradamente, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Porque Deus, aqui, Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. E ele ressuscitou o seu filho e recebeu nos seus braços de volta. O sacrifício do primogênito. Aí eu quero voltar com vocês no versículo 2. Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, que você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. O que está acontecendo aqui? Deus fala para Abraão: vai e sacrifique o seu filho, o seu único filho. Como assim? A minha primeira pergunta é: como assim seu único filho? E Ismael? Ele não tinha outro filho? Primeiro, Ismael não é nem considerado por Deus aqui. Por quê? Porque Ismael é o filho do jeitinho brasileiro. É o filho da impaciência. Não, esse Deus está demorando demais para agir. Ele vai... Não, vamos dar um jeito aqui de ajudar Deus. Acho que Deus não está conseguindo fazer o que Ele prometeu. Vamos aqui fazer, vamos dar um jeito de ajudar Deus. Mas, por um outro lado, Ismael não está aqui. Ele foi mandado embora, lembra? Ele é mandado embora. Então, de qualquer forma, ele só tem Isaque mesmo. Então é por isso que Deus fala: pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Que linguagem é essa, gente, no Novo Testamento? Ou no decorrer da Bíblia? Quem é o Filho de Deus? O único Filho de Deus, aquele que Deus ama. Deus pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. E aí a gente vê o holocausto, a ordem do holocausto. Para que serve um holocausto? O que é um holocausto? O holocausto é um sacrifício para apaziguar pecado, para apagar o pecado. Você vai ver isso, a gente vai entrar agora no livro de Êxodos, e a gente vai começar a ver Êxodos, Levíticos, as ordens de Deus a Moisés. E ele vai dar ordens de vários tipos de sacrifícios. Aí as pessoas: nossa, Rodrigo, aquilo é muito sangrento e primitivo. A gente não entende o que aquilo está falando para nós. O que Deus está ensinando para Abraão? Que pecado tem que ser pago. Pecado tem que ser pago. Então, e no Novo Testamento, no livro de Êxodos, quando eles saem da terra, a gente vai começar a ver o quê? No Êxodo, que Deus, ele faz o quê com os primogênitos dos egípcios? Mata todos, animais e filhos. Mas esses primogênitos, eles são salvos por uma coisa, os de Israel: pelo sangue de um cordeiro. Assim como Isaque aqui foi salvo por quem? Por um cordeiro, pelo sangue de um cordeiro. Aí, não distante desse texto, nós vamos ver em Êxodo que ele tira o povo de Israel de dentro do Egito e estabelece a Páscoa, a 10ª praga, e ele salva os primogênitos pelo sangue do cordeiro. Mas tem um preço para salvar pelo sangue do cordeiro. Qual é o preço? Todo primogênito me pertence. O que Deus está ensinando aqui? Que toda família tem uma dívida de pecado com Ele. Toda família tem uma dívida de pecado com Ele. E por que Deus pede? Por causa disso, porque Deus salvou os primogênitos de Israel. Agora vocês me devem os filhos de vocês. E aí mas os filhos, aí Deus não pede para que sacrifiquem seus filhos, você tem que simbolicamente sacrificar um animal para resgatar o seu filho. Então Deus está ensinando, a gente está começando a ver aqui, lembra que eu falei? Sementes de uma doutrina que vai decorrendo na Bíblia. Andar a chegar ao Novo Testamento. Então lá em Levíticos 9, você vai ver lá que o cordeiro, ele é o sacrifício para o holocausto. Então você vai ver que essa passagem aqui vai trazer muita coisa, vai trazer luz para frente. Então cada pai israelita tem que entregar esse filho. Contudo, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, de novo, o que o autor de Hebreus vai falar? Que é impossível que o sangue de animais perdoe
pecados. Se a dívida aqui do primogênito é uma dívida de pecado diante de Deus, não é animal que pode te salvar, não é animal que pode te perdoar, não é o sangue de animal que pode te trazer purificação. O homem pecou, o homem tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Então nós não temos como comparar o sangue do animal com nossa dívida de pecado. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Nós precisamos do quê? De um cordeiro melhor, não de um animal. E quem é o cordeiro? O próprio Cristo. Então a gente tem no versículo 8, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor, o Senhor proverá. O cordeiro é Cristo. Porque quem provê o cordeiro? É Deus. Aqui o que acontece, gente, é o seguinte. O preço dos nossos pecados diante de Deus, eles precisam, a justiça de Deus demanda sacrifício. Deus não pode nos perdoar e mandar o nosso pecado para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Por quê? Porque Deus ele é justo. Deus ele é justo. Deus ele é santo. Um juiz não pode libertar um assassino. Por quê? Senão ele seria injusto. Da mesma forma, Deus não pode simplesmente ignorar que nosso pecado não aconteceu, perdoar e vamos todo mundo para o céu. Mas o sangue de animais não tira o pecado, não tem poder para isso. Então Deus provê o quê? Um cordeiro, Ele provê. Esse texto aqui nos fala, Deus proverá para si. Por que para si? Por que Ele tem que prover um cordeiro para si? Porque é a justiça dele que está em jogo. É Ele, o problema é com Ele, a dívida é com Ele. Ele vai prover para si um cordeiro. Mas tem outro problema. Quem pode enfrentar a ira de Deus, senão o próprio Deus? Não existe criatura capaz no universo de conseguir suportar a ira de Deus. Quem, senão o próprio Deus, para suportar a sua ira? É por isso que esse cordeiro tem que ser provido por Deus para Ele. Porque nenhum outro cordeiro serve, só o Filho. E é isso que diz, disso que Jesus, que nessa transação entre o Pai e o Filho faz. Pai, pode descontar de mim, porque ninguém tem poder para suportar isso. Mas eu tenho. Aliás, ninguém tem vida para dar, porque a nossa vida depende dele, só Ele tem vida. A minha vida, eu a dou e a tomo de volta, porque eu a tenho. Ninguém mais tem vida, só Ele tem vida. E esse capítulo também a gente pode ver lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. O evangelho foi pregado para Abraão do mesmo jeito que é pregado para nós. Ele entendia que, Abraão entendia que Deus era justo. Lembra de Sodoma e Gomorra? E o que Abraão fala para ele? É muito interessante uma frase que ele fala para ele. Ele não fala assim, não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele chama Deus de juiz. Por quê? Porque Abraão sabe, ele conhece a história do pecado. Ele sabe o que aconteceu no jardim. Ele sabe o que aconteceu com Noé. Ele sabe o que é pecado. E é aí que entra o grande escândalo dessa passagem. Qual que é o grande escândalo dessa passagem? Não é o sacrifício de crianças. Porque no Antigo Testamento, nessa época, sacrificar a criança para os deuses era uma coisa comum. Se você, Moloque, por exemplo, era esse deus que recebia sacrifícios humanos de crianças. A diferença é que precisavam ser bebês.
não rapazes. Então o sacrifício no Antigo Testamento de criança é uma coisa normal, mas Deus não é como esses deuses das outras nações. Ele não é assim. É uma coisa que ele está ensinando nessa passagem, que ele abomina sacrifício humano. Então, mas existe um horror nessa passagem que não é o sacrifício de Isaac. Qual é o grande horror dessa passagem? A imensa graça de Deus. Porque Abraão entendia uma coisa: eu vou caminhar com meu filho lá. Mas ele entendia o quê? Que existe pecado, e esse pecado, por causa da justiça de Deus, o juiz de toda a terra, demanda justiça. E eu não mereço nada disso que Deus me deu, que Deus me prometeu, que Deus tem feito. Ele sobe com o Isaac lá, sabendo que, sim, ele está entendendo essa doutrina e essa lei que vai aparecer no próximo livro de Êxodo, que o primogênito tem que morrer por causa do pecado. A grande horror dessa passagem é a graça de Deus. Como que Deus ele pode ser justo e gracioso ao mesmo tempo? Como que a gente pode colocar Deus ser justo e Deus ser um perdoador no mesmo tempo? Existe um texto lá em Êxodo 34 que diz assim, quando Moisés pede para ver a face de Deus, e Deus passa e declara algumas coisas para Moisés. Ele fala assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor com milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Você entendeu o que esse texto quer dizer? Ele é contraditório. Como que a gente pode ler na parte A do versículo que Deus ele é amoroso, perdoador? Basicamente, não tem pecado que Deus não perdoe. Não tem. Deus pode perdoar todo tipo de pecado. Mas como a gente concilia esse Deus que pode perdoar todo tipo de pecado com esse da parte B do versículo? Mas que não deixa o pecado passar em branco, que condena o pecador. Como que Deus ele pode perdoar o pecador e matar o pecador ao mesmo tempo? Aqui a gente chama na teologia, isso aqui é chamado de o grande dilema. Como que Deus ele pode ser justo, santo e ser misericordioso e perdoador ao mesmo tempo? Porque a sua justiça demanda que ele condene, mas a sua graça e misericórdia, ele perdoa pecadores. Como eu coloco essas duas coisas juntas? E a resposta só é uma: pelo Cordeiro. Porque o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sendo Deus, sem pecado, sem mancha, ele entra em acordo com o Pai, ele vem, ele toma sobre ele os nossos pecados, a nossa iniquidade, aquilo que nós não poderíamos nunca fazer, para ser pago diante de Deus. Ele toma. E Deus o castiga na cruz. A faca que Deus gritou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faça as maus ao menino. Ele pega da mão de Abraão, leva o seu filho até os montes de Moriá. Você sabia que esses montes é onde Jesus Cristo foi sacrificado? Essa região é onde o Senhor leva o seu filho agora. E ali da mão de Abraão, ele pega aquela faca e encrava no peito do seu filho. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus demanda justiça. Que o pecador seja castigado. Mas ele não tinha pecado, ele tomou o nosso pecado sobre ele. Para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Ele tomou o nosso pecado. E ninguém gritou para Deus: Deus, Deus, para! E não é isso que Isaías capítulo 53, versículo 10 diz? E agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer? Para você que pensa, nossa, nunca ouvi isso na minha vida, como assim Deus matou Jesus? Isaías capítulo 53 responde essa pergunta. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Gente, você quer saber o tanto que Deus odeia o pecado?
No dia que o seu filho, o objeto eterno do seu amor, tomou o seu pecado sobre ele, Deus o matou na cruz. Por causa do nosso pecado. Deus não tolera pecado. Deus é santo. Santo. Isso é o que quer dizer ser santo. Ele não tolera pecado. A santidade de Deus não tolera pecado. E o último texto que eu queria ver com vocês é o texto de Romanos. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está revertendo as palavras de Deus para Abraão. E colocando as palavras de Deus na nossa boca. Toda vez que nós duvidarmos de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, nós olhamos para a cruz. E nós dizemos: Senhor, agora eu sei que o Senhor me ama, porque não me negaste o seu filho, o seu único filho. Assim como Deus falou para Abraão: Abraão, eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus aqui está dizendo como você pode saber, como você pode entender que Ele te ama. Ele te deu tudo, tudo. Assim como Isaac representava tudo para Abraão, Deus te deu tudo que Ele tinha. Tudo para demonstrar e não deixar nenhuma dúvida. Eu te amo. Eu te amo. Agora, por que eu não gosto desse texto quando nós usamos isso para a questão de apenas financeira? Porque ela não está falando disso, ela está falando de tudo. Eu te dei tudo. Eu te amei de uma maneira que você não pode compreender, nunca vai. Eu te dei tudo. O que são essas outras coisas? Perto de Jesus Cristo, o que é dinheiro, o que é felicidade, o que é um casamento, o que são essas coisas? Por que Deus nos pede tudo? Porque Ele nos deu tudo. E tudo que nós precisamos está em Cristo. Em Cristo. E no dia que nós entendemos isso, a nossa vida é transformada. E aí a gente entende que a gente não precisa mais disso ou daquilo para ser feliz. Eu preciso de Jesus, porque Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que eu tenho.